E a saga de hoje, a onda de hoje, as vadias políticas, elas estão com tudo, elas devem estar ganhando um valor exorbitante, né? Porque afinal de contas as eleições estão aí, elas têm que fazer todos esses gatos votantes participar do pleito, né? Elas têm que fazer participar, elas têm que manter o seu trabalho ativo na comunidade, na escola, usando instituições e mantendo todo esse processo degenerativo da sociedade. Então, elas criam situações que elas não são capazes de resolver, exatamente para conseguir colocar na prática a invasão local que eu digo é das casas, com as ocupações supostamente legais, que tudo na verdade é dentro da ilegalidade, e o que elas querem é se apossar dos bens dos outros, mas não querem que se aposse dos bens supostamente delas. É assim que elas manejam. Então elas fazem com que crianças se levantem umas contra as outras e ainda saem por aí gaguejando para defender seu puto, seu drogadinho de estimação, que são as crianças da MEG, que não podem ser amigo das crianças das vadia política ou de qualquer naipe de sociedade aí, porque a mãe dela não deixa. Das minhas crianças, no caso eu, não deixo, ou coisas nesse sentido. Quando nada das suas táticas funcionam, elas partem para a baixaria de chamar os filhos da gente de idiota, como ficou registrado hoje. Quando passa na frente da nossa casa, que pode pedir, vocês têm maracujá aí, a gente quer fazer um suco. Isso não rola. Ou eu ajunto de fininho maracujá, ou conversar nunca. Eu digo que a Meg é uma pessoa muito ruim, porque ela não me alcançou o maracujá. E não me lembro das sacolas de maçã, entre outras coisas, que a Meg sempre entregou. Então, a questão dessas vadias está ficando cada vez mais forte, que é o que está sendo comentado, está sendo instruído, está sendo orientado para quem vai ficar na sociedade maior, acima desses desníveis políticos e comoção social que está sendo provocado. E não é um ódio, eu não estou aqui odiosa de uma ou de outra. Para mim, essa coletividade decadente é doente, é demente, porque eles esquecem o que eles aprontam, eles esquecem as coisas que eles manifestam e, se puder, manifestam novamente. Então, é acima desses conluios que a gente pretende estar apto a uma sociedade criativa que vai precisar estar atenta a questões de saúde, a questões alimentares, a questões emergencial, de emergência climática, que não é o que está se esperando, o calor e as chuvas e o clima exorbitante, desequilibrado, está sendo provocado por instituições nacionais em parceria com as vadias internacionais do tráfico sobre nossas cabeças, e são as mesmas diretrizes de base de ensino que estão nesse momento direcionando as escolas e essas crianças matriculadas para que elas ajam dessa maneira com a gente, adulto, que sabe lidar melhor, e com as crianças. Então, hoje a gente teve uma discussão do Serginho, né, com as vadias políticas mexendo no nosso queijo. E certamente elas nunca assumem nada. Elas provocam a coisa e depois elas revertem a situação. Esse é o modus operandi delas. Aqui em níveis muito baixos, muito baixíssimos assim, só a fins de ostracismo
e a fins assim de ridicularizar família arquitetos para elas se sentirem de alguma maneira melhores ou mais importantes, ou que elas estão mais enturmadas, e que isso seja um troféu, e que isso seja importante para elas, mas não é importante para nós. Para nós não existe nada importante quanto a isso, porque o nosso trabalho é mostrar os furos do direito positivo, mostrar os furos da medicina do câncer, mostrar os furos da delegacia da Lagoa e modus operantes dos que deveriam proteger criança e não alimentar esses desníveis de conluios, e mostrar que aqui existe uma comunidade que deveria ser de pescador, mas ela não é de pescador, ela não envolve, como eles dizem, a pesca e bons restaurantes, mas sim envolve um conluio onde que chega a droga à vontade, onde chega a propina à vontade, onde os gatos votam, onde tem um monte de situação irregular, principalmente quando há uma parceria pública e privada para começar a construir um caminho e de pouco a pouquinho ir se infiltrando e legalizando o que depois vai ser supostamente legalizado através do dinheiro do governo e outros modos operantes que quem sabe o que está por vir, está com o cabelo bem mais de pé do que os cabelinhos da Meg. Mas para essas pessoas o que importa são bebida, prostituição, maconha, e para elas isso é considerado maravilha, e eu sou considerada a tudo que não presta. Da boca da dona Naide sai assim: ela é o que tudo que não presta. Eu, no caso, sou tudo que não presta. Ela não vê nada de bom na nossa luta, ela não vê a nossa performance como uma performance de quem está tem que sair, né, sair do meio de tudo que não presta para poder fazer o seu trabalho. Eles não enxergam isso, não estão interessados nisso. Só a hora que a montanha ficar plana, o céu descer, as águas subir, aí quem sabe vai entrar alguma coisa na cabeça dessas pessoas e eles vão conseguir fazer algo de diferente do que promover que a garotinha que mora aqui diga que o Serginho, porque ele não dá aos olhos do interesse delas a atenção que elas querem, é um idiota. Sim, é assim como eu sou tudo que não presta, ela é a idiota. É a idiota que não sabe nem o que está dizendo. E assim você você vê o quanto que azedaram esse planeta. E sempre naquela vantagem, naquele conluio, naquele pensamento mesquinho, pequeno de juntar o maracujá e tchup na bolsa, né? De não ter uma interação, podia ganhar uma sacola de maracujá, no caso, se tivesse uma interação positiva, mas não vai ter uma interação positiva, porque o negócio é defender exatamente tudo que não presta. Que na cabeça dessas pessoas, eles querem o quê? Eles querem a libertinagem, é como eu já falei, é plantar o pé de maconha no lugar do pé de abacate e seguir criando situações desta maneira, e qualquer pessoa que tenha algo para acrescentar vai ser isolado, vai ser ostracizado, vai ser levado ao limite, né? Que é o que eles tentam fazer com a gente, levar ao limite, e está sempre dividindo a família. Cada dia uma pegadinha diferente para dividir a família, e influenciam uns aos outros, porque falou de um, chacoalhou todo mundo, só não chacoalhou família arquitetos aqui neste lugar. E eu acabei de registrar os contadores de luz, né? Que não tem nenhum, né? E os que tentam na ilegalidade também. E aí os contadores de luz deles, eles estão botando supostamente uma caixinha para culpar a Celeste que não veio ligar.
É assim que eles fazem assim a conversa de trás para frente, de frente para trás, ninguém quer assumir nada. O post aqui na frente de casa dos vídeos que eu fiz anteriormente, ele continua, são meses que ninguém se encoraja de chamar uma assistência para botar uma lâmpada ali na frente e ainda tem coragem de ficar falando. E as vadias da ONG e as vadias políticas que sabem de tudo, comandam tudo, que não precisam uma prefeita, que não precisam de mim para nada, nem para plantar abacate, nem para plantar para nada, elas só precisam do meu marido, a desse elas querem. E e os filhos e as ideias delas e com certeza tudo que não presta. E ainda se acham no direito de dizer que a gente não faz falta para nada, achar que esse ostracismo que já durou tempo demais é possível que dure até que elas se convertam ou nós se convertemos ao seu partido. Nunca, né? N de nunca. Um brinde ao nosso chá. Chá especial para manter o cérebro conectado, porque todas as coisas que a gente vai viver está vivendo são consequência de toda essa droga que foi construída e que não foi construída com uma pessoa, com duas pessoas, foi construída por todas essas pessoas, igual fizeram quando decidiram que não ia mais ter a feirinha da Meg, não ia mais ter o salão da Meg, que a sociedade decadente é quem decide, e eu resolvi dar razão para a sociedade decadente, de certa maneira, porque eu tenho mais o que fazer na minha vida que atender delinquente, contando suas histórias do passado da delinquência local, não tendo noção e nem condição para fazer um trabalho de estética capilar comigo, e eu me descendo ao nível deles pensando que eu pudesse ajudar em alguma coisa. E a prova que eu não ajudei em nada, que nada mudou, que nada deu certo, é a cerca dentro da praia, o que mais? As invasão de todo esse local protegido, a Floran, que não faz lei. As leis são abusivas, são para alguns, não são para as pessoas em si, em geral. E no ponto final de tudo isso, eu tive aulas com um mestre que diz o seguinte, que é a partir de mim e dos meus filhos que pode ter geração diferente, pode ter algum diferencial, pode ter um manejo que se construa a partir de pequenos grupos, que são os grupos que eu estou acompanhando em toda a América Latina, vários grupos, desde como fazer um gás autônomo, energia autônoma, educação autônoma, alimentação autônoma, saúde autônoma, principalmente autonomia na saúde, que é um grupo de muitos médicos da América Latina que desenvolve as medicinas que geralmente o sistema boicota e não deixa chegar para as pessoas que precisam. Então, eu acredito mesmo nesses pequenos grupos, eu acredito mesmo nesse desenho de sociedade e eu também acredito que um estado de emergência vai ser forjado necessariamente, porque as pessoas deixaram essa invasão mental acontecer. Cada vez mais elas instigam que a invasão da inteligência artificial, com tudo que não presta, chegue voando, enquanto que a gente chega de formiguinha com as coisas necessárias, usando a mesma tecnologia. E é duro de se ver que são pessoas que, naturalmente, pelos seus antecedentes, possivelmente seriam pessoas de bom coração e com condição para essa batalha que a gente vai enfrentar agora, mas decidiram jogar em tudo que não presta, decidiram fazer a arruaça que estão fazendo.
e ainda achar bonito, e ainda achar que é possível funcionar com aquele livrinho que elas leram lá na Universidade da Maconha. Todos os dias eu dou gratidão por ter sido uma autodidata na minha área, nas áreas que eu me desenvolvi e nas áreas que eu estou desenvolvendo meus filhos, porque essa maneira mais limpa de filtrar a educação que vai entrar na nossa cabeça, porque a tela mental que fica é inevitável a reprodução. Tanto acho que a gente já tem a habilidade de criar de dentro de nós para fora, para que se manifeste quando você ativa o seu sistema autônomo, quanto as que são implantadas de diversas formas na nossa vida e elas se manifestam de forma involuntária. Quando eu falei hoje de manhã sobre a tela mental que o meu filho reproduziu, foi tão involuntário que nem ele se deu conta, só depois do que ele manifestou. E esse ponto é o grande ponto que o ser humano não está disposto a parar, a concentrar e entender que quando você fica manifestando amor, amor venceu, amor a tudo que não presta, esse amor não está servindo para nada, porque você está simplesmente reproduzindo coisas que vão piorar para todo mundo. Não vai ser só para a família Arquitetos que você está fazendo. Você está fazendo no cosmo, no universal, no tudão. E esses registros são muito difíceis de serem limitados, de serem apagados, de simplesmente eles acontecem e saem de circulação, saem para mim, eles continuam sendo reproduzidos. E é essa mesma tecnologia de rede que eles vão usar agora com a implantação de pensamentos, para que os pensamentos coletivos sejam exatamente o que essa galera aí que está causando aqui comigo seja maioria e manifeste, inclusive sequestre o nosso próprio pensamento para que a gente não resista, não se mantenha criando nossas próprias vidas, nossa própria autonomia, nossos próprios direcionamentos. Hoje eu estava chamando o celular de enxada, explicando a teoria da IA e a prática da IA e os resultados da IA nas nossas vidas e o manejo nosso, que a IA não foi um apocalipse zumbi para a família Arquitetos, mas que para muitas famílias com problemas com joguinhos, com uma série de coisas, ela está se tornando o zumbi daquelas famílias e, entre tudo que não presta, a Zumbilândia está instaurada a nível mundial e as telas mentais não podem ser apagadas repentinamente. Diante do que vem, preparar os meus filhos para um ostracismo coletivo ainda maior é duro demais para eles. Mas eu observo que não são só eles que estão metidos em tudo isso, que tem muito mais gente metido nesse mesmo problema. E não tem como a gente resolver esses problemas se aliando com as mesmas pessoas que criam esses problemas, que usam todos os tipos e métodos sociais para fazer essa invasão, essa perseguição política e todo esse rolo que não tem ninguém que consiga desenrolar essa porcaria toda e que consiga começar de novo e que consiga ditar novas regras, a não ser cada um apagando a sua mente, reconstruindo sua mente e não deixando ser invadido pela tecnologia e as coisas que estão programadas para o Brasil, que poderiam ser coisas fantásticas e que estamos disseminando coisas incríveis,
mas não serão essas as coisas primordiais que serão instauradas. Como podemos ver, uma lei do ecologismo que fala da vaca virar ser humano, né? Enquanto querem criar reprodução de carne na impressora, acabando com a saúde dos humanos. São distorções da realidade, não condiz com o planeta que estamos, não condiz com o que é a natureza dos humanos, e algo gravíssimo está relacionado com toda essa distorção. E esses são temas que a gente não pode falar publicamente, não pode trazer, não pode explicar por que as crianças somem, não sei quantos milhões de crianças somem, que eles não somem do nada. Eles têm um lugar onde eles são mandados, levados e utilizados. E no Brasil, incluindo instituições, que é o mais grave, por isso que a gente passou por toda essa porcaria aí com delegacia de criança. Então, cada um desses assuntos, no esmiuçar da carruagem, as pessoas nem se dão conta que eles existem, elas acham que eu estou falando uma coisa do planeta, de Gêmeos, de Órion, de qualquer lado, menos aqui dessa que condiz com essa realidade aqui. E elas não entendem porque tá essa porcaria, essa droga, essa porcaria implantada. Elas não entendem. Ainda não entende por que a mãe de família bota o pai fora de casa, o filho não quer fazer as coisas que tem necessidade de fazer numa rotina saudável, necessária, que é a vida, que isso é a vida e não essa vida de sentar, botar o Bob Marley, ó, fumacinha o dia todo e aperta o foda-se, para anestesiar o cérebro, não fazer nada, não começar nada, não produzir nada e achar que esse é o paraíso aqui na Terra, que é isso que viemos aqui para fazer, que é ter missão nenhuma. E é o que a gente vê, o que a gente vive, criar uma missão a partir de nós mesmos para influenciar na coletividade. Eu acredito que eu não estou no melhor lugar para influenciar ninguém a querer fazer as coisas que a gente faz, mas existia uma palavrinha que eu gostava muito do meu abuelo, não, mentira, da minha abuela, que era: a necessidade obriga. Vocês querem fazer coisas serem obrigatórias que não servem para nada. Agora, a necessidade vai obrigar vocês a virar o rumo dessa prosa. E eu vou estar em vários lugares ao mesmo tempo para ver isso.